Imagina assim, alguém que decorou cada rua, cada atalho, cada placa de trânsito de um mapa enorme, Uhum. mas que, na vida real, nunca pisou de fato nesse caminho. E, pior ainda, imagina alguém que consegue guardar absolutamente todos os mandamentos de uma religião. Certo. E exatamente por causa disso, por causa dessa obediência toda, a pessoa acaba ficando o mais longe possível do próprio Deus. É uma ironia trágica, né? Total. Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho na Palavra. Hoje a nossa missão é muito clara e, confesso, um tanto delicada. Bastante delicada, eu diria. Pois é, a gente vai se debruçar sobre uma pilha de textos fascinantes para desmascarar e principalmente compreender a figura do crente legalista, que é um título que já dá um soco no estômago, né? Exatamente. E a ideia aqui, é bom deixar claro logo de cara, não é criar um tribunal. A gente não está aqui para apontar o dedo para as pessoas. Exato, o foco é outro. O foco é trazer liberdade. Queremos identificar essas armadilhas que pegam a beleza da graça e a reduzem a um sistema engessado, sufocante de regras. E para começar a entender como essa postura afeta o mundo, antes de ver a prática, a gente precisa entender o que se passa na cabeça dessa pessoa, né? Sem dúvida. A raiz do problema. Quem é o crente legalista? Você pode guardar todos os mandamentos e ainda assim estar longe de Deus. Essa frase resume tudo. Porque à primeira vista, o legalista parece apenas alguém, muito dedicado. O aluno nota 10 da igreja. Isso. Mas a dedicação é só a casca. O motor principal ali é outro. O autor C.J. Mahoney, que está nas nossas fontes, define o legalismo como o ato de alicerçar o nosso relacionamento com Deus no nosso próprio desempenho. Nossa! Ou seja, em vez de confiança, vira uma exaustão, né? Exaustão pura. É uma tentativa constante de alcançar a aceitação por meio do esforço humano. A performance substitui a entrega. É como se a fé deixasse de ser um relacionamento, um caminhar junto e virasse, a planilha de um contador. Uma planilha, perfeito. A pessoa fica o tempo todo calculando créditos e débitos morais para ver se o saldo final permite que ela seja amada por Deus naquele dia. Uma analogia cirúrgica. O legalismo reduz a fé aos aspectos materiais e formais. A pessoa esvazia a essência e fica abraçada só com a obrigação religiosa. E os textos mostram que isso opera em duas frentes, sabe? O legalismo doutrinário e o prático. Tá, vamos desembalar isso aí. O que é o legalismo doutrinário, assim, na prática real? O doutrinário é aquela tentativa intelectual de acrescentar algo à cruz. Como se Jesus não fosse suficiente. Exato. É achar que o sacrifício foi um bom começo, mas que precisa da nossa ajudinha comportamental. Paulo combate isso lá em Romanos capítulo 10, versículos 3 e 4. Ah, onde ele fala de estabelecer a própria justiça, né? Isso mesmo. A pessoa desconhece a justiça divina e quer bancar a sua própria. Ela confia tanto na própria capacidade que despreza a graça. Mas e a segunda frente, o legalismo prático? Imagino que seja bem mais sutil, né? Muito mais sutil e por isso mesmo mais perigoso. Jonathan Edwards, que é um gigante nesse assunto, ele alertava muito sobre o orgulho espiritual. Que é a raiz da coisa toda. Sim. No legalismo prático, a pessoa pode ter a teologia perfeita na ponta da língua. Ela sabe o que é a graça na teoria. Mas no dia a dia, ela confia tanto na própria rotina de devoção que começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Ela julga os outros por não terem o mesmo padrão que ela. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque lendo os textos essa dúvida surge. A obediência em si, esse desejo de ter um padrão moral alto, isso não é ruim, é? De forma alguma. A obediência é maravilhosa e necessária. A grande chave aqui é a motivação. O porquê a pessoa obedece. Exatamente. É a diferença entre obedecer por amor e obedecer por medo. O evangelho puro transforma o coração de dentro para fora. E a obediência vira gratidão. Uma consequência natural, né? Isso. Já a lei, com a lente do legalista, só impõe medo, controle e uma ansiedade terrível de performance. Faz todo sentido. Tem uma frase do Ricardo Gondim nos nossos textos que resume isso. Ele diz que deixar coisas para trás não faz de ninguém um santo. Faz apenas alguém religiosamente bem treinado. Deixar coisas para trás não te faz santo, te faz apenas alguém religiosamente bem treinado. Uma reflexão fortíssima.
Ele usa a Bíblia para controlar, não para amar. E a gente precisa conectar isso com a realidade íntima, porque quando essa teologia torta entra em casa, o estrago é gigante. É onde a teoria desce para o campo de batalha real. Ele chama de ditador doméstico. Nossa, ditador doméstico é pesado mesmo. Como isso funciona? Ele usa a religião como uma ferramenta de poder? É isso? Basicamente isso. A dinâmica é cruel porque o discurso que ele usa é sagrado. Só que a prática é manipuladora. Ele distorce as coisas. Ele cobra da esposa uma submissão bíblica constante, inquestionável. Mas ele ignora a outra metade do mandamento, que é o amor sacrificial. Claro, o papel do marido de se entregar como Cristo se entregou, isso ele esquece, né? Esquece totalmente. A Bíblia deixa de ser um guia de amor e vira uma coleira de controle. Mas como alguém chega nesse ponto? Como eles justificam isso na própria cabeça sem perceber que viraram ditadores? Através de um mecanismo chamado justiça própria. O legalista se blinda, achando que está só sendo zeloso, protegendo a casa. Ele vira um fiscal. Tinha uma imagem no texto que me deixou até angustiada. Momentos que deveriam ser de estudo bíblico em família, virando sessões de acusação. É um tribunal? Isso, um tribunal na sala de estar. Ele atua como promotor, focado com uma lupa no mínimo erro da esposa, mas totalmente cego para o próprio egoísmo. Ele vê o cisco no olho dela e ignora a trave no dele, literalmente. O zelo religioso grita tão alto que abafa qualquer empatia. É de quebrar o coração. Porque quando a Bíblia vira uma vara de ferro nas mãos de um marido, a casa se torna um tribunal e não um lar. Filhos de legalistas conhecem as regras, mas não conhecem o pai. E se a esposa já sofre nesse tribunal, o que acontece com as crianças? O impacto na próxima geração é profundo e geralmente deixa marcas para a vida toda. O ambiente foca quase 100% na regra, no limite. É o famoso não pode isso, não pode aquilo. É o rigor ascético que Paulo critica em Colossenses 2, ali pelo versículo 20. O não manuseis, não proves, não toques. A identidade da família não é sobre o que eles celebram, é sobre o que eles boicotam, né? Exato. E os nossos materiais alertam que isso impõe uma santidade só externa. Foca na casca, no comportamento e não no coração da criança. O pai não pastoreia a emoção do filho, ele só quer que a criança cumpra a cartilha para não passar vergonha na igreja. É a reputação acima da relação. E os textos mostram duas rotas trágicas para essas crianças. Ou elas absorvem o modelo e viram pequenos fariseus, usando a mesma régua fria do pai para julgar os amiguinhos. Se aliando ao sistema controlador para sobreviver, né? Isso. Ou elas vão para o extremo oposto, a rebelião total. A criança cresce sentindo aquele peso sufocante e desenvolve aversão pela igreja. Porque na cabeça dela, Deus tem a mesma cara ríspida e decepcionada do pai terreno. É muito triste. Regras sem relacionamento não geram santidade. Geram apenas rebelião ou hipocrisia. O legalista no trabalho e na vizinhança. Ele é o funcionário mais dedicado e o colega mais difícil. Porque, esse ditador não vive numa ilha. Ele sai de casa e vai pro mundo. E no mundo, os textos trazem perfis que a gente reconhece de longe. Todo mundo conhece alguém, assim. No trabalho, ele é aquele cara tecnicamente irretocável. Não atrasa, mas é intratável no convívio. Na vizinhança, é o cara que desfila com a Bíblia, mas olha para todo mundo como ímpio. Reclama de tudo, julga o estilo de vida de quem está do lado. E o embasamento bíblico para isso está lá em Mateus 23, a metáfora do sepulcro caiado, terno e o interno. Por fora, ele é limpo, pelas regras de etiqueta moral. Não fala palavrão, não fofoca. Mas por dentro... Segundo as palavras de Cristo. Por dentro tem podridão. E nesse contexto, a podridão é a falta absoluta de compaixão e amor. Lendo isso, me veio a imagem de uma daquelas salas esterilizadas de laboratório, sabe? Branca, sem um grão de poeira. Perfeito. É um ambiente puríssimo, mas não tem vida ali. Nenhuma semente germina num ambiente assim. É o medo da contaminação que cria essa sala estéril. O legalista no mundo secular se isola. Ele tem pavor de que conversar com um pecador manche o seu padrão moral. E aí ele se acha o homem mais santo da rua. Mas, na verdade, ele está fazendo um estrago. Um estrago gigantesco.
porque com esse isolamento e julgamento, ele está fechando as portas do evangelho para todo mundo ao redor. É o santo que ninguém quer ter por perto, que espanta do evangelho as mesmas pessoas que Cristo veio salvar. Ele serve muito, mas serve a quem? Porque se lá fora ele afasta as pessoas, o que será que ele apronta dentro da igreja, no habitat natural dele? Lá dentro o cenário fica ainda mais complexo. O censor. O censor, aquele que aprova ou reprova tudo. Exato. E a pergunta dos textos é cirúrgica. Ele serve a Deus ou serve ao próprio ego disfarçado de zelo? A gente sabe que geralmente é a segunda opção, né? Sem dúvida. Ele usa a tradição e a ortodoxia como um escudo. Ele trava qualquer mover de Deus, prefere um ministério morto sob o controle dele, do que um ministério vivo e bagunçado pelo Espírito Santo. Ele tem um apego pelas regras. Os artigos mencionam um negócio chamado idolatria da doutrina. É um pecado super oculto. A pessoa passa a amar mais a teologia perfeita do que o próprio Cristo da teologia. Tem um prazer quase sádico em achar o erro do irmão, só para se sentir superior, né? Mas peraí, deixa eu questionar isso. Ele não está apenas tentando proteger a igreja de erros e heresias? O zelo não é bom? O zelo é bom, mas o zelo focado em proteger a instituição e que destrói a pessoa não é. As fontes trazem Mateus 16. Quando Jesus repreende Pedro, Isso. Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz achando que estava super zeloso, protegendo o mestre. E Jesus diz: "Para trás de mim, Satanás." Nossa, ou seja, o presunçoso muitas vezes trabalha ativamente para o inferno achando que está sendo o advogado de Deus. Perfeitamente. Outro exemplo claro dos nossos textos é Moisés ferindo a rocha lá em Números 20. Ah, essa história é incrível para ilustrar isso. Deus mandou ele apenas falar com a rocha dessa vez. Mas Moisés estava tão irritado, tão cheio de julgamento contra o povo rebelde, que ele ignorou a voz atual de Deus e confiou no método antigo. Ele bateu na rocha. Ele confiou mais no regulamento, no que funcionou no passado, do que em ouvir a instrução fresca de compaixão de Deus. E ele ficou de fora da terra prometida por isso. A lei te mostra o que você deve ser. O evangelho te mostra quem você já é em Cristo. Diante de um diagnóstico tão pesado que a gente fez aqui, a pergunta que fica é: tem esperança para quem se reconhece nesse espelho? Tem, e a esperança é linda. Mas o remédio que os materiais apresentam não é tentar se esforçar mais. Porque isso seria só criar mais uma regra, né? Exato. A cura é a rendição, é o quebrantamento total aos pés da cruz. Paulo fala em Gálatas 3 sobre o absurdo que é começar no espírito e tentar se aperfeiçoar na carne, pelos próprios méritos. É tentar pagar uma dívida bilionária com moedinhas de 1 centavo. Mas e a cura prática no dia a dia? Como se dá? O texto é muito prático nisso. Exige coragem de pedir perdão. Pedir perdão à esposa, aos filhos, lavar os pés daqueles que a pessoa passou anos julgando no trabalho ou na igreja. É descer do trono, né? E mudar a forma de ler a Bíblia também. Parar de ler como um promotor de justiça buscando provas contra os outros. E passar a ler para ser confrontado por ela, lembrando de Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. A gente tem uma citação fantástica do Brennan Manning aqui. Ele fala que o legalismo nos faz viver num ambiente de suspeita, desconfiando até de Deus. É o medo operando disfarçado de santidade. Sim, isso contrasta tanto com o convite de Jesus em Mateus 11, quando ele diz: "Venham a mim os cansados e eu lhes darei descanso. O jugo dele é suave." É o descanso da alma, como Filipenses diz tão bem numa das fontes. A igreja deve ser um farol da graça para o mundo, não uma fortaleza de legalismo com pontos levadiças puxadas. Chegamos ao fim deste nosso estudo, dessa nossa análise profunda, e é sempre bom reforçar que a graça superabundante de Deus não é um passe livre para pecar. De jeito nenhum. Com certeza não. Ela é, na verdade, o único poder real capaz de transformar um coração de pedra num coração de carne. É o que de fato gera a verdadeira obediência que a gente falou lá no começo. E a gente não podia terminar sem deixar uma provocação final, inspirada em tudo que a gente leu hoje, pra gente pensar durante a semana, sabe? Qual seria? Se alguém fosse depender exclusivamente das atitudes dessa pessoa presunçosa para conhecer a Deus hoje, essa pessoa receberia o pão da vida ou apenas engoliria a poeira de uma religiosidade morta? Fica a reflexão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.